Boa, pessoal. Vamos lá. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre modelagem de negócio. Eu trouxe aqui um material para vocês que acho que essa é uma das primeiras aulas que eu montei aqui. Já deve ter alguns anos ali que eu olho para esse tema de modelo de negócio de modo geral. Também é uma das coisas que mais me interessa, sempre foi uma das coisas que mais me interessa, até antes de trabalhar com produtos, aqui era um tema que me chamava muita atenção. E eu propus aqui o nosso papo em três grandes blocos, tá? Então, a gente não vai ter nada muito único sobre análise de mercado. A ideia é a gente falar um pouquinho sobre um processo anterior até o processo de modelagem de negócio, que é essa parte mais de discovery, análise de mercado e tal. E eu vou retomar algumas coisas que a gente rapidamente na aula de estratégia sobre aquele caso do iFood, do iFood Indoor, não sei se vocês vão lembrar, mas a ideia não é nem estressar nada disso, é mais trazer alguns slides aqui só para a gente lembrar uma coisinha ou outra. E depois a gente vai falar sobre diferenciais de modelos de negócio, efetivamente. Então, aí a gente vai entrar mais a fundo, não só na frente vai trabalhar, mas também entendendo como que se desenha diferenciais de modelos de negócio a partir de algumas específicas ali do Canvas. E aí, por último, uma última etapa em que a gente vai falar um pouquinho sobre inovação em modelos de negócio. Isso aqui provavelmente já vai ser na semana que vem, não na outra, porque semana que vem é feriado, mas na outra semana a gente dá uma estressada nesse tema de inovação de modelos de negócio todo, tá? Tem intervalos aqui, eu acho que hoje a gente deve evoluir até esse primeiro bloco inteiro, segundo bloco acho que uns talvez 30%, 40%, e aí os outros restantes aqui desse segundo bloco, 3, a gente provavelmente passa na outra semana, tá? Bom, antes disso, pessoal, não sei se alguém aí tem alguma expectativa, alguma questão que queira trazer, queira levantar aí para a gente alinhar os ponteiros agora nesse comecinho, mas que o microfone é aberto para vocês darem qualquer questão que vocês achem que faça sentido nesse momento. Vou fazer pergunta no meio do caminho. Boa, Tiagão, você já é de casa, fica à vontade aí, a hora que você quiser interromper, interrompe e manda bala. Se alguém quiser também alguma outra expectativa, ou quiser levantar no meio da aula aí, vamos embora, não tem problema. Demorou. Então, hoje eu queria propor uma dinâmica um pouquinho diferente, gente. E o nosso reduzido talvez ele atrapalhe um pouquinho essa minha sugestão. Mas esse material de hoje, apesar dele ser denso, aqui tem um monte de coisa que a gente pode entrar nos cases mais a fundo, ele tem o objetivo também de ser bem hands-on, tá? Porque esse é um tema que geralmente fica um pouco mais distante do dia a dia de produto, né? E aí a gente corre o risco de ficar falando sobre coisas etéreas o tempo inteiro. Então, o, o contra-argumento, né, a pílula, o remédio que eu tentei montar para essa aula é fazer com que a gente tivesse uma parte de exercício aqui junto, né, para a gente conseguir construir alguma coisa junto aqui e a gente aterrissar um pouco esse tema no nosso dia a dia. Então, o que eu queria pedir para vocês? Eu alinhei com o Shigio, a gente tem um Miro que a gente criou aqui para essa aula de hoje, e nesse Miro a gente tem 5. A gente estava considerando mais ou menos umas 30 pessoas mais ativas na aula, geralmente entram mais 100, mais ou menos, a gente considerou umas 30 pessoas mais ativas ali, e a gente pensou que 5 grupos ali, ou 5 de 5, 5 de 6, seria um número bacana para a gente trabalhar. Então, qual que é a ideia? É que a gente divida vocês nesses cinco grupos para tentar pegar as empresas que vocês já estão alocados e estão trabalhando hoje, e a gente usar empresas como case, a gente exercitar essa temática de modelos de negócio hoje. Tá? E aí, para isso, o que eu queria pedir para vocês? Primeiro, que vocês coloquem, primeiro, né, que a gente decida quais são esses 5 negócios, né? O Shigio quiser até sugerir aí algumas empresas, de repente, para a gente já colocar, a gente pode colocar. Senão, a gente define aqui agora junto quais seriam esses 5 negócios. E aí eu vou pedir para vocês, de acordo com os negócios que a gente for trabalhar,
renomearem o vocês aqui no Zoom, a gente dividir os grupos nos momentos de exercício vai ter, tá? Ao longo dessa nossa noite de hoje e de amanhã. Ô, Nery, será que, como o grupo está mais reduzido, né, tirando eu e vocês, são 11 pessoas, fazer 2 grupos só, ou não sei se dividir em tantos, pelo menos fica um grupinho, fica mais Acho que enxutinho, dá, mais troca, 2 sem ou problema, 3. cara. Para mim não tem problema nenhum. Acho que 2 grupos. Vocês têm aí sugestões de empresas para a gente colocar como os case grupos, e aí era legal que fossem empresas que vocês estivessem trabalhando, primeiro porque vocês vão ter um conhecimento mais prático de como é que é essa empresa, e segundo porque, eventualmente, o que sair daqui pode ser aplicado, né? Que eu acho que é o mais interessante. Tem pessoal da rede, aí tem, vamos lá, qual outro? Me ajudem. Malve Provavelmente, acho que... aqui. Desculpa, Alex. Tem Alex da Malve, o Machado também é da Malve. Malve. Pode ser. Pode ser. Maravilha. Então vamos de rede Malve, é isso? Rede Malve. Boa. Fechado. Boa. Demorou. Então, o que eu vou pedir para vocês, pessoal? Renomeiem aí para a gente conseguir distribuir meio a meio, né? 6 pessoas no outro grupo. Sim. Renomeiem aí para a gente decidir quem que vai para a Malve rede. E aí a gente... Boa, a Alex já mudou ali. Vamos jogar em casa aqui, né? No Machado, vamos lá. Não, por favor, é importante que tenham pessoas que estão trabalhando nessas empresas nos grupos mesmo, gente, porque vai ajudar bem na cocriação aqui. A Kátia também é Malve, o Douglas é Malve. Ah, boa. Olha, ó. Gabriel mudou para rede. Maiara Rede. Maiara também. Kátia, não sei se você está com a gente. Por enquanto temos Alex Malve, Douglas Malve, Gabi Rede, Gabriel Rede, Machado Malve, Maia Rede, e aí o Thiago Martins, Tatiana Sanches, Juliana, Fabiano e Kátia. Mas beleza, acho que já dá para... Ô, Tati, não se preocupa não, tá? Você pode ficar num dos grupos como ouvinte aí. Café com leite faz parte. Então, beleza, gente. Vamos seguir, então, com essa dinâmica. Conforme o pessoal vai entrando aí, a gente vai parando todo mundo e vai realinhando aí os ponteiros e os times. E aí, eu vou lá no Mia, na aula 1 ali. Eu vi que o Shigio já está até ali. Então, se você puder me ajudar e já colocar ali o nome dos grupos da rede e da Malve em cada um dos grupos, já adianta também para a gente, por favor. Boa. Maravilha. Então, dito isso, pessoal, podemos começar aqui nosso papo de hoje. E a gente vai começar com um aquecimento de motores aqui, que é um exercício meio que pré-falar de negócio, tá? Então, eu trouxe para vocês aqui, gente. Eu não sei quem é que já trabalhou em algum momento com esse canvas da proposta de valor aqui, mas o nosso primeiro exercício aqui vai ser a gente conseguir criar uma visão alto nível aqui do que é a proposta de valor dessas 2 empresas que a gente vai trabalhar ao longo desses 2 encontros, tá? Então, o que é esse canvas da proposta de valor? Só para passar com vocês por ele. E aí eu vou dar até umas hackeadas nele aqui, para a gente conseguir ganhar um pouco mais de velocidade, porque eu acho que ajuda para quem não tem muito texto sobre o negócio que está trabalhando, que é o caso de todo mundo que não estiver trabalhando dentro desses clientes, né? Então, do lado direito aqui desse campo, e aí esse disclaimer, tá, gente? Isso aqui geralmente eu uso como o que a gente chama de download de pesquisa, tá? Então, geralmente, quando a gente vai a campo já para tentar responder algumas perguntas, a gente volta do campo com algumas
coisas um pouco mais claras, né? E usa uma ferramenta para dar uma assentada nesse processo de pesquisa aqui e já tentar isso porque é um pouco mais acionável do ponto de vista do produto, tá? Então, do lado direito, né, a gente tem todas as características aos usuários em que a gente está tentando entender um pouco melhor o comportamento e tudo mais, e do lado esquerdo tudo relacionado ao produto, tá? E aí, entrando em cada uma dessas caixinhas aqui, o que são esses Customer Jobs aqui, tá? E aí eu vou começar a dar uma adaptada aqui para a gente conseguir evoluir rápido aqui na nossa aula de hoje, tá? Aqui é mais ou menos os que a gente tem lá naquela lógica dos Job to be done, né? Então, quais são as principais tarefas que a gente vê que o usuário precisa resolver com o nosso produto? Só que, nosso contexto aqui, a gente vai dar um zoom out nisso aqui e eu vou pedir para a gente usar essa caixinha, ao invés de usar como as principais tarefas, de repente a gente trabalhar num modelo meio de jornada, sabe? Então, ignora que o negócio de vocês existe hoje e pensa qual que é o passo a passo que segue do momento que decide fazer alguma coisa até o momento em que ele consegue terminar de executar a tarefa. Então, por exemplo, eu quero sair da minha casa agora e ir tomar um café na rua. Pô, beleza, então quais são os passos que eu posso seguir aqui? Pô, vou pesquisar alguma coisa no Google, vou entender onde é que são as cafeterias que tem aqui em volta da casa da minha mãe, vou pegar meu carro, do carro eu vou dirigir até a primeira, eu chego lá, entro na fila, etc, etc. Então, quais são essas etapas aqui que a gente vai vivenciar? Se vocês já tiverem coisa pronta, né, tanto quem já está tocado lá na Malve, como na rede, já pode trazer essas coisas prontas também, porque pode ajudar bastante. Ou seja, uma jornada que já está desenhada, ou de repente até o mapeamento dos principais jobs, manda bala, a gente ganha tempo aqui, é até melhor. E aí, ao longo dessas etapas aqui da jornada, né, a gente tem determinadas dores, né, que o usuário geralmente vive nesse processo, né? Então, por exemplo, se eu vou sair daqui para me deslocar até algum outro lugar para tomar esse café, uma potencial dor que eu tenho aqui em Teresópolis é que eu não tenho muita opção de café. Então, putz, esse processo de buscar alguma coisa no Maps aqui perto da casa da minha mãe é um negócio que me gera um pouco de dificuldade. Depois, quando eu vou tentar me deslocar, né, longe do centro da cidade aqui, então a distância, esse deslocamento como um todo, ele pode demorar mais do que eu espero. Então, quais são as dores que eu vou vivendo ao longo desse processo de realização dessa tarefa aqui, ou dessa jornada que a gente mapeou? E os ganhos, aí está outro hackzinho aqui da ferramenta. A diferença entre dor e ganho, vamos considerar, é que aqui são coisas que realmente me geram algum tipo de dano, né? Alguma coisa que não me ajuda muito, e os ganhos que superariam as minhas expectativas, tá? Então, no exemplo do deslocamento aqui, por exemplo, aqui em Teresópolis, que é onde eu estou, é um lugar frio. Então, enquanto o deslocamento, né, a distância entre a casa da minha mãe e o café é uma dor, se eu ir, sei lá, com ar quente por dentro do carro, puta, isso seria um ganho, seria alguma coisa que superaria a minha expectativa. Ao invés de encontrar um café, eu conseguir, de repente, um café gourmet ou um negócio que é uma doceria e tudo mais, putz, seria alguma coisa que superaria as minhas expectativas. Então, a divisão aqui para a gente, ela facilita um pouquinho. E aí, do outro lado, a gente um depara, basicamente, com o lado do cliente, né? Então, enquanto eu mapeei algumas etapas dessa jornada aqui, do lado de produtos e serviços, eu vou colocar se eu vou querer construir uma ou mais coisas, endereçar uma ou mais etapas dessa jornada, quais são as dores que eu vou querer aliviar e como aliviar essas dores, né? E a mesma coisa com os ganhos. Talvez eu queira gerar todos esses ganhos que eu identifiquei e como é que eu vou gerar esses ganhos? Talvez não. Talvez eu não queira atacar esses ganhos, eu não queira atacar as dores, queira só gerar os ganhos. Aí cabe a vocês, dentro dos times, decidirem o que vocês querem fazer a partir daqui. Então, nosso primeiro desafio vai ser a gente tentar fechar em 10 minutos a primeira versão da proposta de valor dos dois negócios, tá? E depois a gente vai evoluir a partir dessa proposta de valor inicial, que vai ser o resumo dessa ferramentinha aqui. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente nas breakout rooms aqui que a gente tem dentro do Zoom, a gente vai dividir vocês dentro desses dois grupos, e eu vou pingando de grupo em grupo para ajudar vocês ali com o que eventualmente estiver agarrado ali ou estiver gerando dúvida. Beleza?
Aí, Shigio, eu só vou precisar de uma ajuda sua para dividir o pessoal. Não sei se você consegue fazer por aí, mas sem... Ah, o link do Miro também. Vou mandar aqui. Por aqui eu não consigo. Vou mandar o link do Miro aqui para vocês também. Ah, o já mandou aqui. Beleza. Você está fazendo a distribuição aí, Shigio? Eu consegui fazer aqui. Para mim já apareceu. Ó, vi que já está 7 pessoas aqui no Miro. Boa. Ó, já vi aqui que a gente já tem as 2 salas. Já apareceu para vocês aí o convite migrar? Eu acho que o pessoal já está indo para as salas, né? Maravilha. Vou marcar aqui os 10 minutos. Nery, eu coloquei você como... Com o anfitrião, né? Eu acabei de ver aqui, eu consigo pingar. Consegue... Boa. Gabi, apareceu para você aí o convite? Tem a Gabi e a Tati. Eu não sei se a Tati está aqui com a gente, nem o Fabiano. Fabiano, a Gabi foi. Qual que é o seu grupo, Fabiano? É rede ou é o Deixei ele na Malvi. Ana Malvi? Vou dar seu nome aqui então, tá? Oi, desculpa, eu perdi a passagem. Tranquilo. A gente está mudando aqui o teu nome, né? Renomeando aqui o seu nome para colocar Malvi. Você está no grupo da Malvi. Apareceu aí para você o convite, Fabiano? Você consegue alocar ele de novo? Deixa eu ver aqui. Vou fazer um teste para mover para salão. Vamos ver se vai. Ops. Vou mandar de volta para a sala 2. Então. Boa. Demorou. Vou pingar nas salas lá. Beleza. Qualquer coisa, você quer que vá acompanhando ali um pouco do processo ali? Você que sabe, cara. Você acha melhor. Eu vou tentar ficar de olho aqui, mas eu não manjo muito, né, o formato aqui. Tá. Mas assim, a sala fecha. Eu só não sei como é que ela... Você pôs um horário para ela fechar? Como é que você fez?
Eu deixei aqui, eu só encerrar ela aqui, tá? Você encerra na mão, então. Ah, não, é daqui 10 minutos, posso daqui 43, iniciando 10. Ah, Você quer 10 ah, minutos? eu já comecei, na verdade. Já Deixa eu só ver começou? se a galera tá nos boards já. É, tô olhando aqui, acho que não sei se a galera tá. Eu vou pingar lá. Pode colocar 10 minutos a partir de agora, então. Tá bom, 43, Beleza? tá bom, Eu beleza, vou pular lá. fechado. Cadê, galera? Hum.
Mais seguidores.
Eduardo? Opa, cara, eu acho que eu caí lá da sala 2, cara. Vamos lá, te coloco lá, fica tranquilo. Beleza. Obrigado. Vou colocar na sala. Desatribuído, cadê? Sala 2. Vê se deu certo aí. O teu grupo aí é esse da esquerda. Acabei de ver que você foi para lá, parece. Opa, o pessoal voltou aí. Gente, sejam bem-vindos de volta. Temos o pessoal da rede aí recebeu um reforço de peso. O Gão acabou de chegar. Tamo junto. No grupo. Bagunçando aqui já. E aí, gente, alguém quer dividir aí como é que foi esse primeiro exercício em grupo nosso aí, dividindo os grupos? Como é que vocês acharam? Alguém tem alguma impressão aí sobre a ferramenta, sobre o processo, alguma coisa a querer dividir? Acho que a primeira coisa que reforçou quando a gente estava fazendo o exercício aqui, que até o Thiago comentou, é que a gente ficou bem travado em relação ao usuário que a gente escolheu, né? Que é o usuário que compra e não o lojista. A gente está acostumado a sempre olhar para o problema do lojista, então muita coisa que a gente às vezes escrevia, a gente tirava e falava, putz, não é agora, não é aqui. Então, valeu o exercício aí de pensar no consumidor final mesmo. Legal, Gabriel. A gente Pagamento. até, no grupo da Malve, a gente até estava discutindo isso, né? Porque às vezes montar a primeira visão do ali sempre surge em negócios como o da rede, ou então um marketplace, como é o caso do Gympass, né? Sempre surge essa dúvida, tipo, cara, quem que é o cliente? No nosso caso lá no Gympass, né? É a academia ou é o usuário final? Marketplace é um pouco mais fácil, porque geralmente a academia ela fica mais como um parceiro, né? Numa linha de parceria, parceiro-chave, do que cliente. Aí o cliente geralmente é o cliente final mesmo. Mas no caso de vocês, o ideal, cara, dando um spoiler aqui do que eu acredito que faz mais sentido, é ter um canvas desse da valor para cada um. Tá? Acho que tanto para o lojista tem que ter um com a proposta de valor clara para ele, para o um também com a proposta de valor clara para ele. Mais alguma coisa aí, gente, que vocês queiram dividir? Ou seguimos? Eu devo ter falado alguma coisa, só que meu microfone estava desligado. Pô, Tiagão, caraca, não esperava isso de você, hein, cara. Não, acho que não sei se eu remedei o Gabriel na hora que ele falou que a gente ficou batendo cabeça mesmo para fazer essa divisão aí de quem que Normal, é gente, normal. lojista e usuário final. Boa, o primeiro contato com a ferramenta é isso mesmo. Vamos lá, vamos seguir. Legal, gente. A primeira discussão que eu queria ter com vocês aqui de conteúdo mesmo é um primeiro bate-papo também, que ainda é um passinho antes de começar a falar sobre modelagem de negócios em si, né? Que é essa discussão de como é que nasce um novo modelo de negócio, né? Tem duas atividades aqui chave que precisam acontecer em paralelo, e aí eu queria ouvir de vocês, gente, o que vocês acham que antes de começar a pensar num negócio ainda, qual que são as duas atividades que a gente geralmente tem de primeiros passos? Alguém chuta alguma coisa aí?
A análise de mercado, por um lado, né, uma visão mais ampla do mercado que a gente está olhando, e por outro lado, o mais micro possível, né, que é muito do que vocês viram na aula de Discovery, inclusive, né, que é essa lógica de tentar entender a fundo um problema pela perspectiva do usuário, né, e começar a pensar numa solução que resolva esse problema e validar se isso é real, né? Tanto o problema existe, quanto se a solução que a gente está começando a construir, ela resolve essa dor do usuário ou não. Num segundo momento, a gente começa a falar de uma outra temática, que é o market fit, que é a gente conseguir identificar se, dado uma solução, né, que está rodando no mercado, essa solução, a gente consegue escalar ela ou não, né? A gente consegue replicar o processo de venda dela ou não. E, por último, a gente fala efetivamente da etapa de validação de modelo de negócio mesmo, né? Que é se aquela maquininha ela funciona e ela começa a acelerar o crescimento dela, escalar o crescimento dela ou não. E aí, como primeira ferramenta para a gente olhar para essa lógica de problema-solução, a gente acabou de aplicar aqui o Value Position Canvas, né? Que é esse canvas que delimita um pouquinho melhor a proposta de valor. E eu trouxe um exemplo aqui, eu trouxe alguns exemplos aqui do que vocês falaram menos, né? Eu estou assumindo aqui que grande parte dessa lógica de entender o problema mais a fundo, mais no detalhe, vocês pegaram com o Luiz, na última aula, pelo viés de dados, né? Tentar se aprofundar um pouco mais no problema via dados. E antes, com o Matheus lá na aula de Discovery, se aprofundar um pouco mais no problema via entrevista com o usuário, via job to be done, via persona, via mapa de empatia, que aí eu acho que vocês sabem muito mais do que eu, inclusive, Amor, como é que faz esse mapeamento, né? E aí eu vou focar um pouco mais nesse outro processo, que é o processo mais macro, análise de mercado. Então, eu trouxe um exemplo aqui de uma consultoria que eu trabalhei um tempo atrás, em que a gente tinha um briefing do cliente, era uma indústria farmacêutica na época, que ela chegou para a gente com a premissa de que eles queriam trabalhar era um medicamento de terapia-alvo, que a gente chama, né? Que é quando é na época era um tipo de leucemia específico que você trata com comprimido, uma terapia não invasiva, e que ele atua direto nas células cancerígenas. Então é um negócio que, assim, além de ser não invasivo, ele tinha quase que nenhum efeito colateral, ainda mais se for comparar com o que era a quimioterapia, a radioterapia e tal, era um negócio meio mágico, assim. E eram pouquíssimas pessoas que tinham essa condição no Brasil, então eles estimavam uns 40 pacientes no Brasil inteiro, para terem ideia, e o valor do medicamento era R$50 mil por mês. Então, para eles, era um negócio que tinha que ter muito valor agregado para poder justificar o valor, né? E para conseguirem ganhar uma margem que fizesse mais sentido, né? Para não ter que ter distribuidor no meio do caminho, essa coisa toda. E aí eles chegaram para a gente com essa premissa de que, queremos montar um modelo de negócio de venda para o usuário final, né? Para o paciente. E aí a gente foi tentar mapear como é que era esse segmento e entender se essa premissa ela parava de pé ou não. Então, a gente mapeou quais eram os stakeholders aqui, a gente montou num modelo de fluxograma, a gente desenhou o mapa de stakeholder atrás, entendeu todos os níveis ali dos stakeholders para entender como que se davam essas relações. E a gente começou a brincar nesse mapeamento de tirar esses players para entender se o modelo de negócio ele parava de pé mesmo, né? Então, como é que seria se a gente tirasse o distribuidor dessa jogada? A gente ia para campo, entrevistava as pessoas, entendia mais ou menos como é que seria esse cenário. Mesma coisa sem o delivery, né, que é basicamente um distribuidor, só que em frações menores. Depois, os convênios médicos, os PBMs, né, que é como se fosse a Amil, que verticaliza todo o mercado ali. Os hospitais privados e as clínicas médicas. E aí, quando a gente chegou nesse cenário de as clínicas, a gente viu que o modelo de negócio ali não parava de pé, né? Alguém tem alguma ideia do porquê que, se a gente tirasse as clínicas da jogada ali, o negócio quebrava? Logística? Centro de distribuição? Não, Gabriel, é mais feio que isso, cara. Qual era o grande problema que a gente identificou? Os donos das clínicas são geralmente os médicos, né? Os próprios médicos oncológicos ali. E esse tipo de negócio, né, a clínica de oncologia, 80% do faturamento dela vem de venda de medicamentos. Se a gente tira isso, né, tira esses 80% do faturamento da clínica e vende direto para o usuário final,
o mesmo médico da clínica, ele está no convênio, ele está no PBM, ele está em todos os outros dessa cadeia. E é ele quem faz a prescrição do medicamento, né? Então, naturalmente, do dia para a noite, esse modelo de negócio ele já nasceu meio que inviável, porque se tirava uma parcela considerável do faturamento ali do principal stakeholder da tua rede, e ele provavelmente não indicaria o seu medicamento, não prescreveria o seu medicamento em nenhum outro lugar, porque você estava indo de encontro diretamente com o faturamento que ele tinha. Então, esse foi um exemplo de análise macro, né, que a gente conseguiu lá atrás. A gente até mapeou outros tipos de relação também dentro desse segmento. Então, a gente viu que era um segmento que tinha muita troca de serviço, de cuidado, de confiança, era muito pautado nisso. Ele sugeriu no meio do caminho, né, que não só isso fosse considerado, mas que qualquer tipo de serviço que a indústria, na época, estivesse pensando em fazer, era importante que tivesse algumas características fundamentais desse próprio segmento, né? Mas eu trouxe outros exemplos aqui de análise de mercado mais macro que a gente pode ter também. Então, o TAM, SAM e SOM, né? Não sei se já ouviram falar no TAM, que é o Total Available Market, o Serviceable Available Market, e o Serviceable Obtainable Market, né? Que é basicamente qual que é o tamanho do mercado potencial que a gente está olhando hoje. Então, esses dias eu fui fazer uma análise lá no Gympass para olhar empresas do nosso segmento que fizeram IPO antes e como é que elas estavam considerando o tamanho de mercado. Todas elas, quando elas mandam lá aquele formulário que tem que mandar para a Nasdaq fazer o protocolamento lá, a protocolação, sei lá, do IPO, elas mostram claramente qual que é o tamanho desse mercado que elas estão atuando, né? Quantas pessoas elas entendem ali que é o tamanho potencial, qual que é o ticket desse mercado, para começar a considerar qualquer tipo de oferta pública de ação. Então, esse é um outro exemplo de análise disso. No Gympass, quando eu entrei, eu fiz esse slide aqui, foi uma das primeiras coisas que eu fiz para tentar entender o negócio do Gympass, né? Então, as 3 variáveis que eu considerei que compunham o mercado potencial do Gympass, primeiro, o share of wallet, né? Quanto que as pessoas estão dispostas a pagar com wellness, né, serviços de bem-estar e de fitness, o percentual da população ativa fisicamente, né, porque você vai considerar quem não faz atividade física, esse mercado é muito maior, mas a dificuldade de você conseguir transformar uma pessoa inativa em ativa é maior também. E um outro ponto que é a população empregada, né, a população ativa financeiramente no Brasil, né, que é o segmento B2B, né? O Gympass não vende direto para pessoa física, ele vende só para pessoas que estão em algum tipo de empresa porque é um benefício corporativo. Então, essas 3 variáveis compunham o mercado total do Gympass, mas além disso, você tem até algumas startups que fazem isso como modelo de negócio. Então, não sei se vocês já ouviram falar nessa empresa chamada Economapas, mas basicamente o que eles fazem eles juntam informações de diferentes fontes de dados e eles montam e vendem isso para, por exemplo, franqueadores, né? Uma ferramenta para os franqueadores entenderem, numa dada região, qual que é o ticket médio que aquele serviço geralmente tem, quantos outros CNPJs com aquele KNAI estão localizados nessa região, como que é a densidade demográfica, né? Características de densidade demográfica daquela região. Então, a empresa montou um modelo de negócio todo baseado nessa ótica de análise de mercado. E lá no caso do iFood, né? Lembra, não sei se vocês vão lembrar, o iFood Indoor, que foi o case que eu trouxe para a gente lá na aula de estratégia, eu trouxe alguns exemplos de análise de mercado que a gente fez também. Então, a primeira delas era penetração de QR Code, por exemplo, né? Pagamento digital, de modo geral, foi uma análise que a gente olhou lá atrás. Pesquisa com restaurante, né? Tentando entender intenção para investimento em tecnologia, foi uma outra coisa que a gente levantou de dado. Depois a gente olhou para dentro da nossa base, para também entender o tamanho potencial desse mercado, né? E, por último, quando a gente desenhou as aplicações, a gente também fez uma validação inicial a colher dado, né, daqueles diferentes contextos de uso que eu comentei com vocês lá atrás, né? Então, na mesa do restaurante, como é que seria? Em evento, como é que seria? Em food truck, o totem de autoatendimento. A gente coletou diversas fontes de dado ali para juntar esses resultados iniciais e projetar o crescimento desse negócio ou o tamanho potencial desse negócio com dados reais, né? Então, não só uma análise macro de entender pesquisa, intenção, essa coisa toda,
mas quando a gente desce na camada de produto, né, no nosso nível de produto aqui, é super importante que a gente consiga fazer esses testes com o produto para refinar esse modelo, né? Para a gente trazer novas informações para entender. Bom, então, o mercado potencial que a gente está pensando, quando a gente vai testar ele na prática, a gente vê que a nossa taxa de conversão é de tanto. Então, puta, é legal, já dá para a gente começar a modelar mais ou menos qual que é o tamanho disso para a gente. Vou só fazer um break rápido aqui, que o Alex fez uma pergunta. Como descobre o cliente? Você consegue explicar um pouquinho melhor, Alex, sua pergunta? Não, era do anterior aí, eu estava comendo, não dava para falar de boca cheia. Esse slide aqui? Era naquela sua primeira já pergunta, quando você comentou ali. Boa. Beleza, foi mal. Fazer Passei uma análise de monte aí. mercado e tal, e o que eu tenho que fazer para ver se é viável o produto ou não, né? Análise de mercado, e eu quis colocar, tem que ver se tem cliente público, né? Perfeito, Alex, é isso aí. Essa lógica toda de, puta, eu tenho um problema real, né, para eu tentar atacar aqui, e quem são esses usuários, né? A solução que eu estou construindo, ela também, ela faz sentido para aquele usuário? Tá coberto de razão. Esse é dos pré-requisitos, sim, tá? Até aqui, gente, alguma dúvida aí? Como é que vocês estão? Alguma questão que vocês queiram trazer? Ou podemos seguir? Maravilha. Vou seguir mais um pouquinho, então. Pessoal, vou convidar vocês para um intervalinho aqui. A gente tem 2 intervalos hoje, tá? Um agora e o outro um pouquinho mais para frente, de 5 minutinhos. Então, agora são 8h10, 8h15, a gente está de volta, pode ser? Para mais um sprintzinho. Vou deixar o cronômetro aqui na tela, vou tirar só o meu áudio aqui. Daqui a pouquinho a gente volta. Fechado. Boa. Já parou a gravação. Maravilha, gente. Vamos seguir um pouquinho agora, entrando mais no nosso tema de modelagem de negócio. Trouxe 2 definições aqui para a gente começar a aprofundar um pouquinho neles, tá? Então, primeira discussão o modelo de negócio ele tenta responder 3 grandes perguntas, né? Que é, quem que é o cliente, o que esse cliente valoriza e como é que esse negócio faz dinheiro, né? E a segunda definição desse camarada aí, que é o Alex Osterwalder, né? Que foi um grande divisor de águas ali para a gente pensar em construção de negócios, toda essa ótica de empreendedorismo digital, ela bebeu muito dessa fonte do Business Model Generation, né? Em que ele falava que um modelo de negócio é uma série de hipóteses, né? Uma série de possibilidades ali, e o trabalho da modelo de negócios, né? É fazer com que a ideia que nasce cheia de possibilidades e cheia de hipóteses, ela vire, na verdade, afirmações, né? Então, a gente tem dúvidas sobre o que poderia ser o relacionamento do cliente, ou o que é segmento de cliente, ou quais são as fontes de receita, e o trabalho da modelagem de negócios aí pegando cada uma dessas dúvidas e validando elas, né? Então, o trabalho de produto, ele entra muito aí também, né? Como é que a gente faz isso na prática? Então, eu trouxe aqui para vocês o modelo de desenvolvimento a partir de hipótese, né? Então, teoricamente, né, o que a nossa cadeira de produto pode trazer para a mesa nesse processo é fazer com que cada uma dessas potenciais segmentos de cliente, potenciais fontes de receita, potenciais parceiros-chave, sejam validados de alguma forma com algum processo de teste, né? Com algum tipo de validação de hipótese. E aí eu trouxe o exemplo aqui da TOTWORKS, né? Que é o modelinho deles lá de definição de hipótese, mas que é o que a gente roda no nosso dia a dia de produto ali, praticamente todas as vezes, né? E esse é o primeiro conceito que eu queria deixar amarrado com vocês aqui, que é bem importante ou fundamental que a gente consiga validar cada uma das áreas do Business Model Canvas, né? Então, quando a gente vai começar a estudar esse negócio, é fundamental que a gente não só imagine quem que é o segmento de cliente ou quais são os potenciais parceiros, mas que a gente consiga validar que, de fato, na prática, a gente consegue conferir que esses parceiros são, de fato, os nossos parceiros-chave e assim para cada uma das caixas do Canvas. E aí, com isso, a gente vai voltar para o nosso Miro aqui, para evoluir na ferramenta em que a gente vai seguir até o final de hoje e na próxima aula, tá? Então, a partir de agora, a gente vai olhar só para o Business Model Canvas, que é a segunda ferramenta.
A primeira foi mais para a gente entender mais dos negócios que a gente ia começar a trabalhar, aquecer um pouco mais ali os nossos motores, conversar um pouco mais dentro do grupo, se conhecer um pouquinho. A partir de agora, a gente vai ter mais 15 minutinhos para a gente conseguir desenhar uma primeira versão inicial do que é esse modelo de negócio. Então, lá vocês já tem essa mesma ferramenta coladinha. Eu vou pedir para vocês fazerem a parte de cima dela, tá? Então, não precisa fazer essa parte de estrutura de custo, tá? Nem de fontes de receita, tá? E eu acabei de ver aqui que o Canvas que eu coloquei para vocês é um Canvas em português. Pronto, tá certinho, porque esse aqui da imagem está em inglês. Então, lá já tem também até uma descrição rápida do que é o segmento de mercado, o que são as relações com clientes, quais são os canais, mas a gente vai passar por isso também nos próximos passos aqui, entrando em cada uma delas para a gente destrinchar cada uma delas, tá? Mas, por hora, 15 minutinhos para a gente voltar para os grupos e a gente começar a montar essas primeiras versões aqui do nosso Canvas, da Malve e da rede. Beleza, gente? Alguma dúvida aqui? Alguma questão que vocês queiram levantar? Tá tudo claro? Vamos fazer o exercício aqui. Eu vou contar aqui os 15 minutinhos quando a gente começar a entrar nas salas. Gabi, você viu aí o invite? Deixa eu ver aqui. Gabi e a Tati. Não tem nem como. Boa, acho que foi. Gabi. A Gabi, ela falou que não está conseguindo, ela vai ser entrar de novo. Boa. Acabou de mandar. Ixi, Gabi, tá travado, que ela acabou de mandar. Deixa eu ver aqui se dá para derrubar ela aqui. Vamos ver. Pedir continuação, bate-papo, marcar. Vou ver se consigo mandar para a Gabi de novo. Vou tentar mover ela para a sala 2. Vou para a sala 1. Vê se consegue, Gabi. Joguei para as duas salas aí. Foi. Opa, agora foi. Eu vou dar 10 minutinhos nesse só, vou contar aqui, porque
como é a primeira vez que eles têm contato com a ferramenta, sempre fica meio travado, mas a gente vai voltar várias vezes, né? Então, a ideia agora é mais gerar um pouco de desconforto ali para o pessoal começar a usar, e aí na próxima a gente já está mais redondinho, por isso que é mais rapidinho agora. Boa, tranquilo. Normalmente esse tipo de material é criado dentro do cliente e ele é aberto para todo mundo. Acho que na prática que você falou, né? Acho que tem que ter uma visão do usuário final ali e uma como se fosse o lojista. A gente estrutura isso aí a quatro mãos e apresenta isso para todo mundo? Ou como é que... Nos que eu fiz, cara, facilitação, eu quando eu montei isso em cliente, a gente fazia com o time, né? A gente fazia isso com o próprio time, mas depois de uma etapa de design thinking, sabe? Então, a gente ia para um workshop mesmo, uma sessão junto com o cliente ali, para tentar, e aí eu vou passar bem essa aula, especificamente eu montei bem para isso mesmo. Então você vai ver que na aula que vem a gente vai entrar numa parte de inovação em modelo de negócio, que aí, puta, é um momento em que a galera começa a pensar em primeira etapa, né? Montamos o modelo de negócio, entendemos como é que funciona e tal. Aí a próxima parte de conteúdo que eu vou dar hoje, que ainda deve dar tempo da gente passar, vai ser mais falando, ó, para cada uma das áreas do Canvas ali, você consegue se diferenciar, né? Então, tipo, Magalu, por exemplo, foi um exemplo que se diferenciou em canal, né? O Dots. Dots é Dots, Mac e tal. Cara, eram empresas que eram de uma extensão de Google Chrome, né? Pra você imaginar que negócio doido, né? Um produto super simples, de uma ferramentinha ali pequenininha. Cara, os caras criaram um business em torno disso. O Doutor Consulta, por exemplo, pegou a parte de segmento de cliente e foi super além, porque eles criaram um produto super barato, bom, para bater de frente com um hospital para pessoas que não tinham plano de saúde. Então, sei lá, as fintechs, de modo geral, fizeram isso também, olharam para desbancarizar. Então, a gente vai estressar um pouco isso. E aí, na outra aula, a ideia é falar mais sobre combinação de diferentes modelos de negócio para criar um modelo novo. Então, a ideia que eu geralmente fiz isso aqui era para sentar com o cliente, né, e fazer isso junto com eles, assim. E aí, geralmente, a gente vinha depois de trazer algumas pesquisas, dado de usuário, né, fazia parte do design thinking antes disso, e aí entrava já com um monte de ideia para só pensar em caminhos potenciais, sabe? Boa. Entendi. Deixa eu pingar lá nas salas, Chiquinho, vamos ver. Tá voltando, né? Pronto. Estão caindo aí. Alô, pessoal, sejam bem-vindos de volta. Parece Já abduzido vi. na nave espacial isso, né? Vocês são, tipo, né, sugados. Assim. Já vi que rolou um certo desconforto ali para montar o Canvas nos dois grupos. Falei com um dos grupos, a ideia era isso mesmo, era primeiro vocês tentarem fazer sem muito guidance, né, sem muita ajuda, porque acho que é o que gera a dúvida, gera o desconforto e tal, para aí sim a gente começar a entrar mais no conteúdo que vai ajudar vocês nesse processo. E aí chegou minha vez, então, pessoal. Eu peguei um exemplo aqui para montar junto com vocês. E aí a brincadeira, até o final da aula de hoje, é o seguinte: a gente vai passar por cada uma dessas etapas aqui do Canvas, e dentro de cada uma delas, ou na maioria delas, pelo menos, eu peguei alguns exemplos de empresas que pegaram essa caixa, né, do Canvas e conseguiram criar um diferencial de negócio bacana, né, um diferencial competitivo que fizesse sentido
só olhando para cada uma dessas caixinhas, tá? Então, eu vou esse Canvas aqui com vocês junto do Nubank, e eu vou também usar uma ordem, que é a ordem que eu já recomendo, tá? Que seja a ordem que vocês preencherem quando vocês forem fazer o de vocês, tá? Então, primeiro, né? Qual que é a proposta de valor que essa empresa traz para o mercado? Então, tem o Nubank lá atrás, tá? Sem o programa de pontos deles, né? O reward, sem a NuConta, sem essa coisa toda. Então, só o cartãozinho mesmo. Então, qual que era a proposta de valor inicial deles, né? Primeiro, simplicidade e transparência, né? Eles sempre tiveram isso muito forte. Inclusive, a pegada era, cara, a gente vai tentar mudar a forma como você construiu sua relação com o banco, né? Para isso, a gente também nenhuma taxa, então taxa zero, vai estar explícito lá qual que é o valor de tudo que está sendo cobrado para você. E por último, a sua conta total personalizada, tá? Então, o Nubank seria um bom exemplo já de empresa que conseguiu construir uma proposta de valor muito diferente e estruturar todo o modelo de negócio dela em torno disso. Mas eu trouxe um outro exemplo aqui para a gente discutir, que é o exemplo do quinto andar. Então, até o quinto andar, né, as empresas de classificado, né, elas vinham até essa etapa aqui do processo. Então, elas tinham uma etapa de classificação, de captação de imóvel, né? Então, OLX, Zap, Viva Real, esse pessoal todo capturaram lá os imóveis, listavam isso num portal, num site, vendiam o lead, né? Então, as imobiliárias pagavam para colocar os anúncios lá, eles traziam o tráfego e as imobiliárias eram cobradas pelo clique ali, né? Pelo lead finalizado, às vezes. Quinto andar, ele olhar para essa cadeia de ponta a ponta, né? Então, além dessa parte de listagem, intermediaram a visita, eles fazem a negociação, resolvem o problema da documentação, a assinatura do contrato e o seguro fiador, né? E eu não sei se vocês já usaram ou já alugaram algum imóvel pelo quinto andar, o nível de confiabilidade que eles têm com o cliente final é tão grande que hoje você tem gente que fecha imóvel do quinto andar sem sequer visitar o imóvel, né? Eles lançaram uma funcionalidade que reserva o direito de visita. Então, você paga R$50, tá? Porque a busca era tão grande e era tão rápido para você alugar um imóvel que não dava tempo de você visitar no dia seguinte. Então, você estava para garantir que naquele período o imóvel não seria alugado, você fazia uma reserva daquilo ali, visitava o imóvel e aí, se você não quisesse, essa reserva expirava e aí outra pessoa podia visitar e alugar. Então, para mim, ele é um grande exemplo de diferenciação de proposta de valor, né? Além disso aqui, não existe, né, toda essa intermediação do processo de locação dentro de um produto digital. Eles foram a primeira empresa do mundo a fazer isso, né? Então, quando surgiu o quinto andar, ninguém mais no mundo tinha essa proposta de valor tão redondinha de ponta a ponta para esse mercado. Beleza? E aí, voltando para o nosso Canvas, então, indo para a próxima caixinha aqui, que é a caixa de segmento de cliente, né? Essa proposta de valor ela é construída para alguém. Então, para quem que ela é construída? Então, no caso do Nubank, era jovem classe AB e nativo digital, principalmente, né? Porque a ideia de trabalhar com fintech, para quem não é acostumado com produto digital, é uma barreira muito maior do que para quem já nasceu usando o produto digital. E aí eu trouxe um outro exemplo de diferenciação a partir do segmento de cliente, que é o Doutor Consulta, né? Então, dando um pouco de contexto do porquê que o Doutor Consulta, para mim, é um exemplo bacana disso aqui. Não sei se vocês lembram ou se vocês conhecem, mas o Doutor Consulta ele começou a crescer muito aceleradamente a partir de 2015, mais ou menos, 2016, que foi quando a gente, né, lembra, 2008 até 2014, mais ou menos, a gente vivia um período de pujança econômica muito grande no país, né? E a partir de 2015, governo Dilma ali, final do segundo governo Fernando Henrique, início do governo Dilma, a gente já começa a ver uma caída muito grande ali no crescimento do país. A gente bateu no nível de desemprego de mais ou menos 5% na época do governo Lula, e aí a gente começou a crescer o emprego até chegar nos 14% que a gente tem hoje. E o Doutor Consulta pegou justamente essa população que tinha plano de saúde, porque estava bem empregada, né, tinha seus empregos e tudo mais, e conseguia pagar um plano de saúde. E uma vez que essas pessoas, essas empresas eram demitidas, eram mandadas embora, elas tinham uma certa necessidade, um padrão de consumo de serviço de saúde X, né? E elas, do dia para a noite, tinham que baixar muito esse padrão de serviço de saúde e ser atendidas ou pelo SUS, ou então
pagar uma fortuna atendido numa rede. Então, não sei se vocês sabem aqui, não sei se vocês tiveram necessidade de viver alguma situação assim, mas quando você vai para um hospital particular sem plano de saúde, cara, é literalmente uma rua, assim. Você não sabe se você vai entrar gastando R$ 1.000 ou se você vai gastar R$ 100.000 se você for internado, ficar um tempo internado e tiver que fazer uma operação, por exemplo. Né? Então, você tem operação de coração que custa R$ 100.000, R$ 50.000, né? Transplantes, e é um serviço muito caro. Então, o Doutor Consulta conseguiu criar de prateleira, né? Agora não mais, mas na época eles tinham até 150 tipos de alimentos em cada unidade deles. Depois eles começaram a reduzir isso muito para conseguir equilibrar o unit economics ali da empresa. Mas eles vão entregar um padrão muito maior do que um padrão que você tinha no SUS. E além de entregar um padrão melhor, um preço tabelado, né? Então você não tem mais essa insegurança de, putz, quanto é que eu vou gastar para conseguir consumir um serviço bacana de saúde. Então, por isso que eu acho que é um exemplo bacana da gente ter dentro dessa caixinha de cliente. E aí, voltando para o nosso Canvas, para a gente fazer essa proposta de valor chegar até o que a gente tem um canal de entrega aqui, né? Então, no caso do Nubank, a gente tem tanto o canal online, que é o produto digital, quanto a entrega via correio, físico mesmo. E, ao mesmo tempo, a gente tem uma forma de se relacionar com o cliente. Então, aqui eu fui super minimalista, aqui, quase que simplista, de colocar só o canal de relacionamento app, mas aqui a gente poderia colocar, por exemplo, canais de atendimento. Então, sei lá, eu vou ter um canal de atendimento aqui, eu vou ter um chat no app, eu vou ter, enfim, uma série de canais aqui, ou até a própria qualização do atendimento, porque no caso do Nubank, o atendimento ele é praticamente um diferencial também, né? Não sei se vocês lembram, mas quando surgiu lá atrás, tinha uma série de posts no Facebook, no Instagram, na época era até mais Facebook, de como o atendimento do Nubank era incrível, né? Eles mandavam cartinha, mandavam presentinho, mandavam um monte de coisa. E isso foi o que construiu também muito do pilar de marca confiável que o Nubank construiu a partir dali. E aí eu trouxe um exemplo de diferenciação de canal, que é a Magalu, né? Então, para quem não conhece, a Magalu já trabalha com essa lógica de omnichannel, né? De comprar na loja, de comprar online, retirar na loja, essa integração dos centros de distribuição, a logística muito bem azeitada ali, há pelo menos uns 12 anos. Né? Eles começaram a fazer isso no Brasil antes de todo mundo, essa integração de canal. Tem até alguns podcasts bem bacanas de ouvir o Fatala explicando como é que foi esse processo de transformação do Magalu e tal, que ele fala um pouco dessa lógica de integração que eles fizeram lá. E outro exemplo muito interessante, quando a gente pensa canal enquanto produto, né, é o exemplo do Melios. Não sei se vocês sabiam, mas 75% da receita da Melios ela vem por uma extensão de Google Chrome. Então, assim, um produto hiper simples, né, de cashback, que você só faz a atribuição do usuário em cada uma das lojas de e-commerce que você é cliente, e 70% da empresa que chegou no IPO no ano passado e virou uma das grandes sensações no Brasil, né, de empresas de tecnologia depois do IPO, 75% do faturamento deles vinham através de um único, que era o canal de Google Chrome, a extensão de Google Chrome dentro do aplicativo. Né? Então, esse acho que é um exemplo bacana também da gente pontuar. E aí, vindo para o lado esquerdo do Canvas, né, gente, para essa proposta de valor parar de pé para esse usuário, a gente tem uma série de atividades ali que precisam ser feitas, né? Então, manutenção do app como um todo, análise de geração de crédito, relacionamento com o cliente, essa lógica toda que precisa ser feita para essa empresa parar de pé, e os recursos-chave são o que suportam essas atividades-chave. Né? Manda aí, Thiago. André, não, mas você estava falando do slide anterior. Que plugin que era esse? Só não entendi isso. Ele fazia o gerenciamento desse cashback, aí ele ganhava o quê? Com anúncio? Como Irmão, assim? tô curioso aqui também, velho. 75% aí do budget do cara. Porra. O que a Melios faz? Né? A Melios? Já usaram alguma vez, não? Não. Melios, DOS, não? O que eles fazem basicamente, para quem nunca usou, eles fazem cash. Então, você faz uma compra numa loja, eles identificam que você é o Thiago, por exemplo, que fez essa compra. Você tem uma conta na Melios e a Melios fecha com essas empresas, sei lá, Magazine Luiza, enfim, todo mundo, que uma parte desse valor que você compra retorna para você como crédito na Melios para você.
Então, eles isso para as empresas, né? E aí o trabalho deles é fazer com que toda vez que você no e-commerce, ele consiga identificar que você é você, né? E que se você faz uma compra ali, você tem esse retorno em cashback. É um dos canais de aquisição mais baratos que ela pode ter, é mais barato do que uma mídia no Google, mais barato do que mídia em Facebook, mais barato do que televisão e tudo mais. E você sabe quanto que você gastou e quanto que converteu efetivamente com o Melios, né? Porque você sabe que o usuário precisa logar ali, e a extensão de Chrome é a que eles usavam para fazer o processo de atribuição, né? De fazer o login e autenticar sua dentro de uma loja e dizer que a compra do Thiago foi do Thiago realmente, e que o dinheiro tem que voltar para a conta do Thiago. Faz a mesma coisa, só que com pontos, né? Enquanto a Melios faz de grana mesmo, você compra e recebe uma parte do dinheiro de volta. Então, assim, pensa que para a empresa, ela não está gastando por alguma coisa que talvez dê retorno, talvez não dê. Ela só gasta quando você compra, né? Então, é uma de marketing super poderosa. Ela tem 100% de certeza que todo mundo que teve o cashback comprou. E ela não paga para quem não comprou, né? Ela só paga para quem comprou efetivamente. Então, é literalmente você comprar uma compra, né? Você compra uma conversão por um valor baixo. Beleza? É uma E aí, baita depois base, né, que os caras têm, né? Porque vai saber exatamente a Magazine Luiza sabe o que eu compro na Magazine Luiza, mas a Melios sabe onde eu compro em todas as lojas, né? Total. Até indo além, né, Alex? A Melios sabe que esse modelo de cashback ele é facilmente copiável, né? Tanto é que a Magalu já está fazendo o cashback dele, já tem outras empresas que já fazem o Inter, por exemplo, tem cashback, o Banco Inter, cashback de qualquer compra no cartão de crédito. Você comprou no cartão de crédito, você volta 2% de valor. A XP fez um cashback para investimento. Tudo que você compra no cartão XP é a mesma coisa. Você compra no cartão, ele já volta automaticamente. Então, como a Melios sabia dessa idade, assim que eles começaram a comprar um monte de gente indo na linha de, né? Então, eles começaram a tentar transformar o modelo de negócio deles, que hoje é super rentável e tal, mas que é muito fácil de ser copiado. Então, eles têm uma base de clientes super grande e agora eles conseguem começar a oferecer outros tipos de serviço para esses clientes. Então, é um modelo arriscado, né? É um modelo que tem uma série de dificuldades ali, mas eles estão provando que tem funcionado muito bem, né? Foi para pegar aí, entendeu? Sim. Boa. Maravilha. Então, seguindo mais um pouquinho, tudo que eu não quero fazer dentro de casa, né? Tudo que não é uma atividade core minha, eu faço via parceria, via terceiros. Então, nesse nosso caso aqui do Nubank, toda a parte de logística é feita via terceiros. E além disso, voltei. E além disso, toda a parte de operação de crédito como um todo, né, também é feito via uma operadora terceira, que hoje, no caso, é a Mastercard, né? E aí eu estou exemplo também, fora do nosso mundo, né, de produto digital, que é o exemplo de todas essas fabricantes de avião. Eu não sei se vocês sabiam, mas essas fabricantes de avião, elas deixaram de ser fabricantes há algum tempo e elas viraram montadoras de avião. Então, no caso da Embraer, da Boeing, da Airbus, por exemplo, no caso da Airbus, quem faz a fuselagem do avião é a Kawasaki. E aí eu fiquei impressionado quando eu descobri isso, eu fui tentar entender um pouco mais por quê, e eu descobri que aerodinâmica de moto, de velocidade, é uma das coisas mais complexas no mundo para você projetar. Porque pela relação potência da moto, né, ela é muito potente e chega a uma velocidade muito alta para o tanto de peso que ela tem, então se a aerodinâmica é muito boa, a moto voa. Ela literalmente sai do chão depois de uma certa velocidade. Então, quem melhor, né, para fazer a fuselagem de um avião e para desenhar a aerodinâmica do avião do que uma empresa que sabe fazer muito bem moto, que é um dos negócios mais difíceis de você pensar aerodinâmica, né? Depois a turbina. Na Boeing, se não me engano, a turbina da Boeing é feita pela Rolls-Royce, que é uma empresa de carro, né, de motor de carro. Então, tem uma série de benefícios para você especializar essa cadeia de produção, né? Primeiro, no modelo de venda de avião, você não vende um avião para pronta entrega, né? Você não tem um estoque de avião, chega uma empresa nova, compra e eu entrego amanhã. Eu entrego para daqui a 5 anos, né? Então, eu compro um lote de 20 aeronaves, daqui a 5 anos eu vou te entregar essas 20 aeronaves. Então, eu tenho tempo suficiente para organizar a cadeia toda,
disparar, cuidar da logística e tal, e só montar isso tudo. E aí eu consigo garantir que todo que está montando cada uma das partes desse avião é super especializado naquela parte em si, né? Então, é um outro benefício desse modelo. E aí, por último, pessoal, que eu pedi para vocês não fazerem agora, porque a gente vai ter outros exercícios para focar, principalmente nessa parte daqui de baixo, tudo que eu faço dentro de casa ou fora de casa me gera uma série de custos, né? Então, aqui eu coloquei custos de pesquisa e desenvolvimento, custo pessoal, custo de seguro, tudo. E todo esse outro lado aqui dos clientes e da minha proposta de valor vai uma série de fontes de receita. Então, aqui no caso do Nubank, a principal fonte de receita com o cartão é a parte do take rate, né? O comissionamento que eles pegam junto à operadora de cartão, que no caso é a Mastercard, para cada uma das operações que acontecem ali. Então, é assim que eles faziam dinheiro antes, agora tem outras fontes de receita, mas esse era o modelo como eles faziam dinheiro antes. E aí eu trouxe um exemplo aqui de outra empresa que se diferencia bem nessa frente de receita, que é a Loft. Então, para quem não conhece, outro dia eu até fui ver o canal e tinha um anúncio da Loft. Eu achei até bacana de ver que a Loft estava anunciando na mídia mais nobre, né, do televisão brasileira. Então, a Loft foi a empresa que saiu do zero até o valuation, né, o valor de $1 bilhão de dólares no menor tempo possível no Brasil. Eles fizeram isso em 10 meses. Então, como é que eles conseguiram fazer isso, né? Sendo que era uma empresa que tinha, sei lá, 60 clientes quando tinha esse valuation de $1 bilhão. O que é a Loft, né? A Loft encontra imóveis muito abaixo do valor de mercado, que geralmente estão muito depreciados, quebrados, precisa de reforma, precisa mexer em um monte de coisa. Eles conseguem encontrar eles têm uma análise de dados muito redondinha para identificar essas oportunidades, eles compram esses imóveis, eles reformam e vendem esse imóvel ou no valor de mercado ou um pouquinho acima desse valor de mercado. Parece simples, né? Só que esse mercado no Brasil ele é completamente pulverizado. Você não tem ninguém especializado em fazer isso, além da Loft, e é um mercado trilionário fora do Brasil. Então, a Loft conseguiu observar a oportunidade, montou esse negócio de reforma no fim do dia, né? Porque é uma empresa especializada em reforma, mas que tem uma parte de análise de dados muito grande para você conseguir identificar quais são essas oportunidades, né? Então, para vocês terem ideia, a Loft compra base de dados de cartórios de São Paulo, porque, por lei, o cartório tem que guardar o registro de transações dos últimos 20. Então, eles sabem tudo que é vendido e comprado em cada um dos bairros e eles conseguem dizer qual que é a média de preço que você encontra ali. Então, se eles veem alguma coisa que está anunciada abaixo daquele valor, eles sabem qual que é a média, eles compram aquilo. Eles têm toda a inteligência de reforma interna, né? Era uma empresa, antes do Florian montar isso, ele se associou com um cara que fazia reforma de imóvel, né, e era muito bom em fazer isso. Finou o processo ali de tomar imóvel num custo muito mais baixo, reforma isso e vende. Mas por que exemplo bacana de fonte de receita? Porque esse tipo de negócio, vocês podem imaginar que é um negócio que depende de muito dinheiro, né? Eu preciso comprar uma série de imóveis que custam, sei lá, R$500 mil, R$400 mil. Ainda que eu vá vender ele por $1 milhão, puta, não dá para eu comprar, né, 200 imóveis do dia para a noite no valor de R$500 mil cada imóvel. Então, eles levantaram, sim, muito capital, mas logo depois eles montaram um fundo imobiliário da Loft. Se você for na Bolsa de Valores hoje, na B3, você consegue comprar um fundo imobiliário da Loft, paga lá R$100 a cota, você se torna um cotista desse fundo e a Loft remunera os cotistas, pega esse dinheiro, compra os imóveis, revende os imóveis, pega esse valor, distribui para o cotista uma parte, a outra parte eles mantêm e vão fazendo isso, né, tipo, o tempo inteiro, vão replicando essa roda, e eles deixam de precisar de capital de investidor ou de capital do próprio lucro que eles geram, e eles conseguem distribuir essa com mais gente. Dei uma olhada também num outro modelo, no mesmo setor, que é o modelo Mora, que eles fazem um negócio muito bacana, cara. Você quer comprar um imóvel, não sei se vocês já ouviram falar, mas você quer comprar um imóvel, você chega para a Amora e fala assim, vamos comprar aquele imóvel ali. Você dá 5% de entrada para a Amora, ela compra o imóvel para você e você paga as parcelas para ela. No final, quando você terminou de pagar, esse imóvel é seu. Você pode, né, ficar com o imóvel para você, ou então você vende esse imóvel e compra alguma outra coisa. E ele te ao longo desse processo,
você não tem financiamento com banco, né? Você não tem nada disso. Deixei o link depois para uma olhadinha, mas é bem interessante o modelo deles, mas a Loft está fazendo um modelo muito parecido de leasing de imóvel, tá? Então, tem uma compra com a Loft. Se é o imóvel X ou o imóvel Y, você consegue brincar com isso. Então, eu pago R$3.000 para a Loft. Puta, se amanhã ou depois eu, sei lá, terminei um casamento e eu não preciso mais de um apartamento de 3 quartos, eu quero um de um quarto só, tudo bem, a Loft troca o apartamento comigo, eu pago um terço do que eu pagava antes para a Loft, estou pagando ali e mudo de imóvel. E essa base, né, de compra e venda de imóvel, ela é muito diminuída aqui, né? Tem uma outra galera também que está fazendo o seguinte, eles estão alugando imóvel e reformando, fazendo contratos maiores, e depois eles alugam, como se fosse uma uberização assim, do imóvel. Já viu isso daí? Porque eu estava lendo no Estadão esses dias uma série de startups desse meio de construção que eles estavam listando, é capaz de estar lá, mas assim, tem muita coisa legal. Tem até agora me fugiu o nome, mas aquele modelo de moradia estudantil, né, que a Cirela até comprou agora. Esse segmento de habitação, moradia e tal, está passando por uma série de transformações muito legais. Assim, é um puta celeiro assim, de benchmarks para a gente dar uma olhada. Mas bacana. Obrigado, cara. Alguma dúvida até aqui, gente? Como vocês estão aí? Tem alguma coisa que vocês queiram trazer? Não, tranquilo por enquanto. Tranquilo? Para você entender Maravilha. depois, você vai, acho Falei. que não vai ser hoje, né? Depois a gente vai, você falou assim, gerar dúvida nesse exercício para ser comentado depois, né? Não vai ser falado ainda, né? Então beleza. A gente vai voltar no Canvas na próxima aula, porque a gente já está acabando aqui hoje, mas na próxima aula a gente vai voltar no Canvas para refinar ele, evoluir em cima dele, né? Tirar as dúvidas que ficaram ali, e a gente entrar na parte de inovação, que aí eu acho que é o mais diferente aqui para a gente, tá? Beleza. E aí, esse é o segundo conceito aqui para a gente amarrar, que cada uma dessas áreas do Canvas, né, como a gente viu aqui, é um potencial ator de diferenciação, né? Então, se a gente pega os negócios em que a gente está hoje e olha para cada uma delas em profundidade, eventualmente a gente pode construir uma inovação ali que transforme esse negócio num negócio mais inovador, só olhando para aquela caixa ali em separado. E aí, com isso, gente, eu queria convidar vocês aqui para a nossa última rodada de dúvidas, na verdade, ao invés de intervalo, para a gente finalizar por hoje. A gente está 9 horas aqui. E aí, na semana que vem, a gente voltando para o Canvas também, começando o nosso terceiro bloco, que é um bloco para falar mais sobre inovação e modelo de negócio do que só o modelo em si. Alguma questão aí que vocês queiram levantar? Alguma observação, alguma dor, alguma coisa? Como é que foi fazer o exercício? Funcionou? Uma dúvida que surgiu é que você mostrou o modelo do Nubank quando ele era lá nos primórdios, né, o disruptivo financeiro. Aí uma curiosidade que me veio à cabeça, como é que fica esse modelo agora que o Nubank é um mini monstrinho, né? Ele tem são vários modelos de negócio, é um só para tudo? Como é que funciona? É um só para tudo, Gabriel, um só para tudo, cara. Excelente pergunta. Geralmente, né, o Canvas ele é uma ferramenta que a gente faz uma primeira versão dela, mas ela nunca está finalizada, tá? Então a gente vai evoluindo ela, cada nova informação, a cada mudança que a gente vê no modelo de negócio, a gente volta para lá e dá uma refinada. Por exemplo, hoje, para aquela caixinha de fonte de receita do Nubank, que antes era só uma comissão em cima das transações, né? Ela passa a ser o programa de benefícios também, né? Ele começa a gerar quase que uma lógica de cashback. Você tem agora a NuConta, né? Que começa a gerar também. Oi? Seguro de vida. Seguro de vida. Então, você tem várias fontes de receita ali. A atividade-chave, talvez ela mude pouco, talvez tenha a parceria-chave, ela aumente um pouco também. Seguinte, com certeza piada, né? Porque, por exemplo, eu não usava NuConta antes porque não tinha débito automático. E aí, para ter que ficar pagando conta todo mês, para mim era uma grande dor, assim. Então, tipo, agora que lançou isso, talvez eu entre no segmento de cliente deles, né? Então, isso vai evoluindo, sabe? Mas, na prática, a gente mantém o mesmo ali, só vai refinando com as informações novas que a gente vai tendo. Beleza, Gabriel? É legal porque ele usa para refinar e para validade de tudo, né? Então, ele tem duas finalidades.
Perfeito, perfeito. E a gente vai ver uma terceira, né? A parte de como é que a gente gera inovação dentro do modelo de negócio a partir de outras referências. Obrigado pela pergunta, gente. Mais alguém? Ou finalizamos? Enquanto, sem perguntas. Fechado, pessoal. Então, me despeço aqui de vocês hoje. Para a semana que vem, eu vou tentar mandar para vocês um material pré-aula. Tentar não, na verdade, mas eu não sei se vocês vão conseguir ler esse material pré-aula, mas de qualquer forma, se vocês não conseguirem, a gente consegue separar um tempinho no começo também para dar uma aprofundadinha nisso. Mas no mais é isso. Descansem. Boa noite para vocês e a gente vai se falando. Boa noite.